Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado estas semanas, estes dias? Hoje eu quero falar com vocês sobre um anexo da NR15 que trata sobre insalubridade, ou melhor, não olhar só para o anexo de insalubridade da NR15, mas dar um olhar geral sobre um agente de risco que é muito comum dentro dos ambientes de trabalho e que precisa de um pouquinho de atenção para que você possa fazer uma avaliação mais assertiva, uma avaliação mais preventiva, uma avaliação que traz mais significância para a sua gestão de segurança do trabalho. Esse vídeo a gente vai falar de um agente físico calor. Então fica no vídeo para aproveitar, a gente vai fazer um conteúdo básico dele para a gente tratar um pouquinho disso. Esse calor é muito importante para a gente entender e qual caminho nós vamos direcionar a nossa avaliação de calor. Então fica no vídeo para aproveitar esse conteúdo. Muito bem, pessoal. Vamos falar do nosso agente físico calor. Previsto no anexo 3 da NR15, previsto na NR9 como avaliação quantitativa deste agente físico. O que eu quero ressaltar neste vídeo de hoje para a gente fazer um bate-papo e começar uma linha de raciocínio em cima desse agente físico? Primeiro, quando a gente olha para o agente físico calor, quando a gente olha para o calor, a exposição ao calor, a gente vai entender que existem várias maneiras de você ter um ambiente aquecido. Então, e esse é o ponto principal no meu entendimento para que você possa direcionar de maneira correta qual é como você vai caminhar com essa avaliação do agente físico do calor dentro do ambiente de trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque existem duas direções, né? Inclusive, para você fazer a avaliação do calor no ambiente de trabalho, você vai seguir a NHO 06, que fala justamente do procedimento de avaliação de exposição ao calor. Então é importante vocês olharem para isso e utilizar a NHO 06 para que você possa fazer a avaliação quantitativa de uma maneira correta, de uma maneira procedimentada, que vai te trazer resultados e entendimento sobre este agente físico. Quando eu falo de dois caminhos, retomando um pouquinho lá, quando eu falo de dois caminhos para a avaliação do calor, a gente precisa entender qual é a direção, né? Quais são esses dois caminhos? Primeiro, nós vamos olhar para a insalubridade, e aí ela está lá no anexo 3 da NR15, ou nós vamos olhar para um desconforto térmico, para um ambiente de trabalho aquecido que não está contido no anexo 3 da NR15. Por que eu falo isso? Porque lá, se você olhar, e a hora que você olhar no anexo 3 da NR15, ele traz bem claro para a gente que nós vamos fazer avaliações para insalubridade, para o laudo de insalubridade, né, o famoso LTCAT, que inclusive tem vídeo do canal falando dele. Você vai ter ali obrigatoriamente você vai ter que ter uma fonte artificial de calor, seja em ambiente interno ou ambiente externo. Então esse é o primeiro ponto. Se eu estou olhando para o calor e eu quero identificar a insalubridade, o primeiro ponto tem uma fonte artificial de calor? Essa é a grande questão. Uma caldeira, um forno, dependendo de como for, os processos de soldagem, precisa analisar isso, mas os processos de soldagem também entram como essa avaliação de insalubridade. Ou quando eu não tenho uma fonte artificial de calor, eu vou lá para a NR9 ou para a NR17, que fala de conforto térmico, e analisar com relação a isso. Então, o vídeo de hoje é para isso. Qual é o caminho que você vai tomar para a gente definir como vai ser a sua avaliação de calor? Eu vou partir para uma fonte artificial, eu tenho uma fonte artificial no ambiente e eu vou, dentro desse ambiente, identificar uma possível insalubridade, e aí eu vou adotar as medidas para reduzir a temperatura com relação à insalubridade,
ou é um desconforto térmico, vamos dizer assim, onde eu vou olhar para a NR9 e principalmente para a NR17, que trata dessas questões de conforto, de ergonomia e de conforto térmico. Qual é o caminho que eu vou seguir? Então, dentro disso, você vai fazer a avaliação de cenário, você vai fazer o reconhecimento do risco e entender como é que é esse ambiente, quais máquinas e quais equipamentos, ferramentas, como é que esse ambiente está, para você poder definir. Reforçando, se você tiver uma fonte artificial, você pode caminhar para uma insalubridade. Se você não tiver, você vai olhar para ajudar, para melhorar, para prevenir as questões de conforto térmico. Isso gera muita confusão porque acaba achando que todas as exposições de calor têm direito à insalubridade, e o que não é verdade. Você tem toda a parte de radiação não ionizante do Sol, que vai aumentar a temperatura, e aí você tem um outro agente que a gente não vai falar aqui, que são as radiações não ionizantes. Então, precisa olhar para isso. Fique atento. Quando você for fazer o reconhecimento de risco, olhar e identificar quais são os seus riscos dentro do ambiente, inclusive para o PGR, né? Afinal de contas, a gente precisa reconhecer todos os riscos. Entenda como que é esse ambiente, como são as atividades, para que você possa direcionar as suas medidas de controle para uma linha mais assertiva e não querer colocar insalubridade onde não existe, onde adotar medidas que não são cabíveis, enfim, fazer toda essa análise crítica deste reconhecimento de risco para que você possa aplicar de maneira mais correta, né? As medidas de controle, a conscientização, treinamento, todas essas questões que a gente já fala aí ao longo do tempo dentro do canal. Então, fique claro, qual é o caminho que você vai tomar? Qual é a direção que você vai tomar para avaliar as questões de calor? O vídeo de hoje é para falar um pouquinho disso. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe isso. Como eu falo para vocês, conhecimento tem que ser compartilhado, tem que ser difundido para que mais pessoas possam aí atuar de maneira mais assertiva dentro da nossa área de segurança do trabalho. Aproveitando, vai ter mais vídeos falando sobre esse agente. Vamos entrar um pouquinho no NR para entender um pouquinho melhor ele, que ele teve uma mudança aí nos últimos tempos e eu acho que é importante a gente reforçar esse conceito de avaliação de exposição ao calor. Fico por aqui, deixo um grande abraço para vocês. Você que está assistindo agora, quando o vídeo foi publicado, uma excelente semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E qualquer dúvida eu estou por aqui. Deixa no comentário. Lembrando, dentro do link desse canal, lá na descrição, tem uma série de redes sociais e tem um curso que eu costumo disponibilizar para vocês entenderem um pouquinho mais sobre gestão. Então aproveita a dica aí para favorecer, para melhorar a sua carreira, sua gestão, seja o que for. Um grande abraço.